Olá, meus queridos amigos. Vamos com prazer estudar a lição de quarta-feira, a lição que fala sobre uma estrangeira que insistiu, que retrucou com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a lição que fala sobre o preconceito e como Jesus Cristo ele trabalhou com essa questão. Em nossos dias existe ainda muito preconceito por causa da cor da pele das pessoas, por causa do seu status social, por causa assim da cultura das pessoas, por causa da origem e nacionalidade das pessoas, por causa da condição econômica e até mesmo por causa da religião que a pessoa tem ou as pessoas possuem. Existe preconceito e discriminação. Num avião, por exemplo, entrou uma moça muito bem vestida, muito bem perfumada, e na hora que ela colocou a bagagem de mão ali no compartimento e ela se assentou, ela olhou para o lado e percebeu que havia um homem negro do lado dela. Chamou a comissária e disse para a comissária: eu me recuso a viajar nesse avião que eu paguei caro a passagem ao lado desse homem negro. Me perdoe, mas eu não consigo ficar nesse avião. Eu quero que a senhora procure um outro lugar para mim. Fale com o comandante, dê um jeito, vocês têm que providenciar um outro lugar. Eu não vou viajar ao lado desse homem negro. O rapaz negro, quando ouviu aquela discriminação, ele ficou pálido de raiva. Ele teve vontade de estrangular aquela moça, mas porque ele era uma pessoa muito educada, ele se segurou no banco e então ali ficou quieto, olhando para fora pela janela. A moça disse para a comissária: vamos, mexa-se, eu quero uma solução. A comissária foi até a cabine do comandante, relatou o caso. E o comandante, pelo microfone, disse: senhores, eu gostaria da atenção dos senhores, por gentileza. Aqui é o comandante Hamilton. Eu gostaria de anunciar aos senhores que nós temos um caso de discriminação racial dentro desse avião. Como a companhia preza pela individualidade e pela liberdade de expressão de qualquer pessoa, não queremos que nenhum passageiro se sinta constrangido dentro dessa aeronave. Nós temos um voo de 2h30 e há uma passageira que está sentada na poltrona 15. Ela então insiste em dizer que não quer viajar ao lado do homem que está ao seu lado, que é um homem negro. Nós estamos com o avião lotado. Só temos uma poltrona vaga no setor VIP. E então, resolvemos então o seguinte: em consulta com a base, nós então queremos informar que um passageiro poderá ser deslocado para o setor VIP. Como essa empresa, essa companhia, não quer ninguém viajando insatisfeito ao lado de uma pessoa que não gosta, então a companhia resolveu solicitar ao homem negro, a esse senhor negro, que por favor acompanhe a comissária. O senhor será transferido para o setor VIP. A moça já estava até de pé, imaginando que ela que iria para o setor VIP. Quando o comandante anunciou que o homem negro iria para o setor VIP, ele pegou suas coisas no porta-bagagens e se dirigiu para o setor VIP. Todo mundo do avião levantou-se e aplaudiu de pé a decisão do comandante em deslocar o homem negro para o setor VIP. E aí foi mostrado uma situação muito, assim, eu diria, delicada para ser tratado na questão do preconceito racial. É importante que nós vejamos que em nosso mundo hoje existe o preconceito e que nós temos que lutar para que isso não esteja assim nos afetando também. Tá? Por quê? Porque no tempo de Jesus havia também muito preconceito e muito afastamento. Existiam até leis que separavam as pessoas na época de Jesus. Leis que separavam as pessoas que estavam mais próximas de Deus e as pessoas que estavam mais longe de Deus. Por exemplo, a lei da pureza e da impureza determinava quem estava próximo de Deus e quem não estava. Uma pessoa impura, por exemplo, ela era eliminada do convívio social, justamente para não contaminar as outras pessoas. Aquela mulher com hemorragia que tocou nas vestes de Jesus e recebeu a cura, aquela mulher, ela sabia que se ela fosse descoberta, ela seria apedrejada. Era a lei daqueles dias. Tá? Esse preconceito, essa discriminação existia. A mulher só não foi apedrejada porque ela foi curada pelo Senhor Jesus Cristo. No templo, por exemplo, os estrangeiros eram proibidos de entrar. Tanto que o apóstolo Paulo, em uma das ocasiões, ao vir da sua terceira viagem missionária, e então estar indo para Jerusalém, e chegou em Jerusalém,
ele foi aconselhado por Tiago para que ele fizesse assim o ritual da purificação para que ele pudesse entrar no templo. Então, no templo havia um muro que separava o pátio da entrada. Então, os estrangeiros só podiam ir até o muro. Se um estrangeiro entrasse dentro do pátio, que era chamado átrio dos israelitas, ele seria apedrejado ali mesmo onde ele estava. E o apóstolo Paulo, então, entrou no templo para o ritual da purificação, pois ele foi acusado pelos seus inimigos, os judaizantes, de que ele havia levado os 4 estrangeiros para dentro do templo, profanando, então, assim, o templo e desrespeitando as leis judaicas. Paulo foi preso em Jerusalém, foi espancado. Se não fosse a guarda romana, ele teria sido linchado. Depois, então, ele mostrou que tudo isso era uma invenção, uma acusação falsa. Mas mostrou o quanto as pessoas tinham essa questão, esse problema, assim, da discriminação nos tempos do Senhor Jesus, no tempo do apóstolo Paulo. Embora não faça parte da nossa cultura, o sistema do puro e do impuro, ainda existem muitas barreiras, muitos preconceitos que separam e dividem as pessoas nos diversos ambientes sociais. Por incrível que pareça, até mesmo na igreja, algumas pessoas, de forma desavisada, eles exibem um certo preconceito com as pessoas que estão ao seu redor. Eu estive numa igreja que eu vi um irmão, ele exibir um preconceito, eu tive que chamar a atenção dele, chamá-lo do lado, assim, cordialmente, e dizer a ele: olha, irmão, me perdoe, mas o irmão, ao falar com aquela pessoa, o irmão deu a entender que o irmão tem preconceito com respeito às pessoas pobres e às pessoas negras. Ele disse: irmão, nem percebi, irmão, pelo amor de Deus. Eu falei: então, irmão, conserte, porque deu essa aparência do mal, que o irmão, assim, utilizou de um certo preconceito, de uma discriminação com aquele nosso irmãozinho. Ele então pediu desculpa e foi lá conversar com o irmão. Então, na nossa sociedade, o preconceito, muitas vezes ele é descarado. Nós lembramos aqui de um caso que é muito comum. O senhor José Antônio, por exemplo, um homem negro, foi visitar a irmã dele, que trabalhava num condomínio de luxo. E ele então, chegando na portaria, se anunciou, a pessoa lá do interfone no apartamento permitiu a entrada dele, ele colocou um crachá e entrou ali no prédio. Quando ele estava esperando o elevador, uma senhora bonita, muito bem vestida, apareceu e, vendo José Antônio, aquele homem negro com um crachá, olhou para ele. Ele estava na frente do elevador social. A mulher disse assim: olha, senhor, me perdoe, mas esse aqui é o elevador social. O elevador do senhor é aquele que está lá no canto. Ou seja, por causa da aparência simples dele, do crachá, e então, assim, da cor da pele dele. José Antônio ficou ali num estado de ira, mas só não respondeu nada porque percebeu que era um caso de preconceito. Quando chegou lá no andar, ele conversou com a irmã e ele até chorou, assim, diante da humilhação que ele havia passado. Preconceito. Jesus, por exemplo, não tinha preconceito. Jesus foi um mestre por excelência. Uma das obras desse grande mestre, o Rabi, era que seus ensinos eram cativantes. As pessoas, elas assim, achavam os seus ensinos simples, verdadeiros, porque Jesus admitia em sua presença qualquer pessoa que solicitasse uma audiência. O Senhor Jesus Cristo, ele não se importava com a classe social da pessoa. Ele conversou com a mulher samaritana, ele conversou com Nicodemos. A mulher samaritana era uma mulher odiada, assim, discriminada pelos judeus. Nicodemos era da alta classe. E o Senhor Jesus Cristo não tinha nenhum tipo de preconceito. Ele conversou com Mateus, ele foi na casa de Zaqueu, que era considerado um publicano, um homem pecador, um homem nojento para os padrões da sociedade daquele tempo. O Senhor Jesus Cristo falava com gregos, falava com samaritanos, falava com coletores de impostos, falava com prostitutas, falava com ladrões, falava com rejeitados da sociedade, como as mulheres, como os leprosos, como os doentes crônicos, o paralítico do tanque de Betesda, por exemplo. E as pessoas consideravam ele como um grande pecador, porque ficar doente era sinal de castigo divino. A pessoa era muito pecadora, por isso as pessoas se afastavam. Por isso aquele homem disse: eu não tenho ninguém que quando a água é mexida me leve lá, porque ninguém queria tocar numa pessoa impura. Pergunta número 5, da lição de quarta-feira. Quando Jesus foi até a região de Tiro e Sidom, ele encontrou-se com uma mulher estrangeira. E a mulher então pediu a ele uma bênção. E Jesus mostrou aparente indiferença em atendê-la. E ela retrucou. A pergunta é: o que aconteceu nesse episódio? Vamos ler o texto? Mateus capítulo 15, 21 a 28,
diz assim: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi. Olha o reconhecimento dela. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, pois minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Chegando-se, pois, a ele, os discípulos rogaram-lhe que a despedisse, porque vinha atrás deles clamando. E disseram: despede a Senhor, porque vem clamando atrás de nós. Verso 24, respondeu-lhe Jesus: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Então ela veio e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Verso 26, ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela respondeu: sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora sua filha ficou curada, louvado seja Deus. Então, para a pergunta, o que aconteceu quando Jesus mostrou aparente indiferença ao pedido da mulher? A resposta é: a mulher foi audaciosa e insistiu em seu pedido. A aparente indiferença de Jesus apenas fortaleceu a sua fé. E ela então teve sua fé elogiada pelo Senhor Jesus Cristo, sua filha abençoada e liberta dos demônios. Tem aqui um comentário: quem precisa não mede distância, não mede obstáculos para conseguir resolver o seu problema. A mulher em questão era uma mulher de uma cultura diferente, estava debaixo de um sistema preconceituoso onde a mulher não podia se manifestar em público. No entanto, toda essa desvantagem não tirou dela o foco, o ânimo de conseguir a cura para sua filha, a libertação para sua filha. Já pensou ter uma filha endemoniada? Que desespero que era dentro de casa? Essa mulher viu em Jesus a solução e ela não desanimou, mesmo diante de uma aparente comparação de humilhação. Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher, ela compreendeu que as palavras de Jesus queriam dizer coisas amáveis ou coisa amável, porque ela entendeu que os cachorrinhos simbolizavam animais de estimação que viviam dentro da casa dos seus donos. E por isso ela deu aquela resposta amável: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Foi uma resposta muito inteligente da parte dessa estrangeira, e por isso Jesus elogiou a fé dela e deu-lhe a bênção que desejava. Louvado seja Deus, porque sempre quando nós pedimos, Ele nos dá não migalha, mas uma bênção completa. Mas mesmo que fossem as migalhas de suas bênçãos, elas seriam válidas para resolver as situações que nos afligem. Por isso, podemos dizer: louvado seja Deus. Ellen White escreveu no livro Desejar Todas as Nações, na página 401, a seguinte expressão: a mulher estrangeira viu que chegara a sua oportunidade sob a aparente recusa de Cristo. Viu a compaixão que ele não conseguia disfarçar. Isso é maravilhoso. Quando a mulher falou com Jesus e ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, a mulher entendeu: ele quer dar a bênção, só preciso de perseverança. E ela perseverou. Deus tem muito para nos dar. Uma vez uma pessoa deu para o grande missionário Roland Hill uma quantia de 300 libras esterlinas para que ele pudesse atender o missionário pobre que estava em dificuldade. 300 libras dá aproximadamente R$2.100. Roland Hill, em vez de mandar o dinheiro todo para o missionário, resolveu fazer o seguinte: mandar o dinheiro semanalmente por partes. Ele pegava então 20 libras de cada vez, colocava no envelope e mandava para o missionário, e dentro mandava um bilhetinho: mais por vir. Ele fez isso durante semanas, até que o homem recebeu todo o dinheiro que lhe fora dado, sempre com a expressão mais por vir. E aquele missionário ficava com essa ansiedade no coração: vem mais por aí. Isso quer dizer que quando Deus nos dá suas bênçãos, Ele também quer nos dizer: eu tenho mais para vos dar, mais por vir. Quando Ele perdoa nossos pecados, Ele diz: mais por vir.
quando Ele conforta o nosso coração, Ele diz mais por vir. Quando Ele nos dá graça sobre graça, Ele está dizendo mais por vir. Da mesma forma, suas bênçãos chegam até nós de maneira plena, mesmo que seja em parte, mas chega de maneira plena, porque o Senhor Deus, Ele tem tudo para nos atender. Por isso dizemos, nesta lição de quarta-feira, louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso amado Salvador Jesus Cristo, que não é indiferente às nossas petições. Que Deus abençoe o seu coração. E peça o que você precisa para o Senhor Jesus Cristo. Ele atenderá a tua necessidade. Esse é o foco da lição de quarta-feira. Deus nos abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém.